Olá pessoal, boa noite. Voltando aqui com a live Amor na Polis. A gente tirou umas fériasinhas, dezembro, janeiro. Estamos voltando agora em fevereiro. E hoje a gente vai entrevistar o Carlos Menezes. Carlos Menezes, vamos falar sobre xiismo, sobre intolerância religiosa no Brasil. E o Carlos Menezes, ele é engenheiro de segurança no trabalho e diretor do Centro Cultural Imam Hussein, é organizador e conselheiro do Observatório Xiita de Direitos Humanos e editor-chefe da revista Minarete. Ele também é o idealizador da Rádio Islâmica do Rio de Janeiro. Além disso, nós somos colegas na luta contra a intolerância religiosa em várias comissões, conselhos, há algum tempo já, talvez uma década, eu acho, mais até. Então hoje é o nosso querido Carlos Menezes. Assim que ele entrar, eu convido vocês, olha lá, ele já está aqui, Centro Imam Hussein entrou, eu vou chamar aqui, vamos lá. Carlos, para vir bater o papo com a gente. Enquanto isso, eu vou falando da nossa... Oi, boa noite, querido Carlos, tudo bom? Assalamu alaikum, shalom, boa noite, tudo bem, graças a Deus. Shalom, shalom aleikum. Tudo bem? Eu li aqui um pouquinho o seu currículo, viu, Carlos? E já ia Ah, começar a falar com os nossos, o pessoal que nos acompanha aí no Amor na Polis, que a Amai-vos a Contém Amor é um Instagram, é um selo de qualidade da Amai-vos, que é uma plataforma digital muito bacana, que fala sobre uma série de temas da atualidade e presta alguns serviços virtuais. Vocês podem achar a gente lá no site da Amai-vos ou então aqui no Instagram da Contém Amor. Tá bom, pessoal? Boa noite. Fala, Carlos, que alegria. Boa noite, Tony. Boa noite, Marília. Oi, pessoal, tudo bom? Alegria ter vocês aqui. Carlos, me diz uma coisa, gente. Eu estava aqui falando que você, na verdade, você é um empreendedor do, do xiismo, né? Porque você é diretor do Centro Cultural Imam Hussein, organizador do Observatório e conselheiro do Observatório Xiita de Direitos Humanos e editor da revista Minarete, além de idealizador da Rádio Islâmica. Ou seja, você está em todos os lugares, não é isso? Então, fala um pouquinho para as pessoas te conhecerem, Carlos, fala um pouquinho da sua história, como é que você foi se tornando esse empreendedor do xiismo, vamos chamar assim. primeiramente agradeço estar participando aqui desse encontro, é sempre uma alegria estar com você, com todos que estão aí me acompanhando. Isso a gente na verdade vai aos pouquinhos, é, é, repetir, Falhando para mim um pouco o seu som, eu não sei se para os outros também. agora. Mas de vez em quando falha, aparece um pouquinho, não sei se é por causa do áudio, não sei o que é. Vamos lá, de novo. Ok, vou seguir aqui. Ouvi até Então, você agradecer. Melhorou, tá joia. perfeito, perfeito. Então, na verdade, a revista, o ódio, a rádio, a iniciativa da nossa comunidade, para que a gente possa, na verdade, levando um pouco do conhecimento que é a nossa comunidade para a comunidade em geral. A gente teve uma iniciativa, na verdade, um pouco recente, tem 7 anos, esse ano vai ser para Carlos, o seu 7 som está falhando, amigo. Seu som está deixa falhando, eu o ver se eu pessoal está consigo online melhorar. também, diz que tá, melhorou, mas falha. Deixa eu só tentar minha conexão aqui, então. Ok. E ele caiu, gente. Vamos ver o que acontece. Vou ver se eu resgato ele aqui.
Não, ele vai ter que entrar de novo. Ele vai ter que entrar de novo. Vamos ver se a gente consegue. Bom, estamos entrevistando aqui hoje o Carlos Menezes, que vou falar para vocês todo o currículo do Carlos. Ele é um engenheiro de segurança do trabalho, mas é um super ativista do xiismo no Brasil. Ele é diretor do Centro Cultural Imam Hussein, organizador e conselheiro do Observatório Xiita de Direitos Humanos e editor-chefe da revista Minarete, idealizador da Rádio Islâmica do Rio de Janeiro. E ele vai conversar com a gente, falar um pouco sobre cada um desses aspectos, e nós vamos também conversar um pouco sobre xiismo, sobre a diferença entre xiismo, os xiitas e sunitas, e também vamos falar sobre islamofobia. Olha aqui, então agora o Carlos voltou. Oi, Carlos, já vou aí te convidar. Espera aí que eu vou te resgatar aqui. Opa! Vamos ver se agora funciona, pessoal. Perfeito. Bem-vindo. Vamos lá, porque eu vou seguir para a gente não perder muito tempo, mas com relação ao que você falou, a nossa revista, nosso observatório, nossa rádio, essas foram iniciativas nos últimos 7 anos da comunidade aqui do Rio de Janeiro, junto com as demais comunidades que nós temos em São Paulo, Curitiba, interior do Paraná, a gente tem comunidade no Norte e Nordeste. Então foi uma iniciativa de poder, aos poucos, mostrar para as pessoas da sociedade brasileira quem são de fato para darmos a oportunidade de nós falar quem nós somos, né? Aí, independente da informação, nós pegamos tradicionais. Então a gente aproveitou a oportunidade da internet, que a gente tem hoje na internet, de conversar, fazer informação em primeiro e principalmente tirar várias coisas sobre a comunidade. Você falou disso. E também tem a questão do que é o Tem a questão do quê? Não ouvi, voltou a falhar de novo. Antiismo. Antiismo, exatamente. Então, foi essa para a gente poder levar essa informação. Quantos xiitas, qual é a população xiita no Brasil hoje? Você sabe dizer para a gente? Então, vamos falar da comunidade muçulmana. Esse número sempre é um pouco complicado. Falam que existe cerca de 1,5 milhão de muçulmanos hoje no Brasil. Tá? Alguns rebatem, falam que não é isso. Há uma grande dúvida, né? Mas um recente número da Câmara de Comércio Brasil, se eu não me engano, foi a Câmara de Comércio Brasil Árabe, ela fez uma pesquisa e estimou em cerca de 1,5 milhão de descendentes, filhos de árabes e descendentes que são muçulmanos, né, que seriam muçulmanos. Fora essa população árabe, teria então uma comunidade brasileira também crescente dentro desse número. Então, vamos falar de 1,5 milhão, talvez, um número mais próximo dessa realidade. Mas a gente não pode confundir religião com o povo, né? Quer dizer, exato, árabe, esse é um ponto importante. Todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Então, exatamente. Tanto que essa pesquisa mostrou e derrubou muito essa questão, porque ela deixou claro que 43% dos árabes descendentes aqui no Brasil são católicos. 18% são evangélicos. 16% são muçulmanos. Católicos. 16%. Exatamente. Entendi. Então Agora, isso é mais uma prova de que ser árabe não é ser muçulmano. Exatamente. E dessa população, quer dizer, digamos, identificada com o islamismo, né? A maior parte dela, assim me disseram, né? A maior parte dela a maioria é sunita, né? Sim, sim. Conversando com a professora Muna Omra, não sei se você conhece. Sim, grande Muna. Com certeza. Sim, pessoa muito querida. Não, agora, aliás, eu tenho que falar uma coisa para vocês, pessoal. Eu e
com a professora Muna, outras mulheres, e também a Karina, esposa do querido Carlos Menezes, nós fazemos parte de um grupo de mulheres que promovem a paz entre mulheres judias e mulheres muçulmanas. E a gente tem lá as nossas conversas e ações, e com muito carinho, muito respeito, e sem fugir dos embates que são necessários para o crescimento, né? Mas enfim, então mandar um beijo aí para a Karina, viu? E nós acompanhamos, eu acompanhei, eles têm vários filhos. São 4, Carlos? Não, São 4? parei no terceiro, terceiro. 3, são 3. Tá Mas bom. eu acompanhei da Sara, não é isso? A Sara está com caçula. 5 anos. Sara é a caçulinha. 5 anos. Então, para vocês verem que essa história é antiga já. Exatamente. Então, mas a Muna falava que, enfim, acho que o avô dela veio para o Brasil, foi um dos primeiros, né? E ela fala um pouco do xiismo. Você pode falar um pouquinho, em palavras breves, assim, qual é, o que é o xiismo e qual é a diferença entre xiismo e sunismo, a diferença básica, né? Entre xiismo e sunismo, assim. Entre um xiita e um sunita. Aliás, alguém aqui entrou e falou, olha, todo mundo falando assalamu alaikum, e também outro falando que é sunita, mas admira muito os xiitas, então o público está aí falando... Sem dúvida. Sunitas e xiitas são irmãos. Na verdade, a pergunta sempre é essa, as pessoas buscam quais são as diferenças. Na verdade, as diferenças são mínimas, tá? A gente pode falar que 80% do que nós praticamos, nossa crença, elas possuem a mesma fonte e estão muito próximas. Mas com relação à diferença, ela começa lá atrás, né? 1400 anos atrás, depois da morte do profeta Muhammad, que é conhecido aqui no Ocidente como Maomé, aqui no Brasil. Após sua morte, há vamos falar assim, uma divisão, né? Em alguns grupos, né? E o xiita é aquele que ficou junto com a sua família. O profeta, quando ele morre, ele deixa sua filha, Fátima, ele deixa os 2 netos, Hassan e Hussein, que foi inspiração para o nosso espaço cultural, e o seu genro, primo, praticamente irmão, porque eles foram criados juntos, Imam Ali, né? O Ali, que era casado com Fátima. Então, a comunidade xiita é essa comunidade que ficou próxima a esse grupo e os seus descendentes. E quando a gente fala de divisão de sunitas e xiitas... Descendentes de Fátima casada com Ali. Exatamente. A descendência do profeta, é bom até reforçar, que geralmente se fala assim, a descendência de uma família se perpetua através de um homem, né? Mas aí já tem uma quebra de paradigma, que é que a descendência dele vem para uma mulher. Então é a mulher que dá origem a todos os descendentes. Exatamente, é a filha que dá origem à descendência toda lá dos califas e tal, né? Não vamos também... Isso, exatamente. Então, assim, resumindo, esse grupo que está mais próximo e adotou uma escola de interpretação, né? Na verdade, o Islã tem várias escolas de interpretação, existem cerca de 35% que são Hanafi, é um grupo sunita, ou seja, o grupo sunita existem divisões, então tem os Hanafis, tem os Hanbali, tem os Shafi. Então tem outros grupos de escolas de pensamento, ou seja, você tem interpretações tanto religiosas quanto jurídicas relacionadas a essas escolas. Então há essa divisão. Mas no contexto, o Alcorão, as orações, isso é tudo a mesma coisa. Tá? Por isso que a gente sempre convoca a comunidade sunita, a gente está sempre próximo, a gente sempre está promovendo ações para aproximar, tá? Infelizmente sempre existe aqueles que querem dividir, né? Nós vivemos num mundo de divisões, né? Tudo é motivo para se dividir e para se criar conflito. Então, às vezes dentro das religiões acontece isso, de as pessoas quererem estimular divisões, e isso não chega a lugar nenhum. E com relação ao número de xiitas, só para reforçar, realmente, a maioria, os dados mostram que a maioria da comunidade dos muçulmanos são sunitas. A gente fala em torno de 20 a 30. É difícil numerar a comunidade xiita no mundo, porque existem países que há perseguições, a usurpação de direitos. Então, muitas famílias, elas falam que são muçulmanas, mas não se identificam como. Então, essas pesquisas, esses números sempre são incertos, com relação a, de fato, a se identificar quem é xiita dentro de um país árabe,
dentro de um Paquistão na Ásia, então é um pouco complicado. Então gira em torno disso, sabe? Fala de 120 a 250 milhões, alguns 350 milhões de xiitas no mundo. Isso no mundo. Entendi. Carlos, como é que vive uma família xiita no Rio de Janeiro? Boa Quais pergunta, são as porque obrigações? Eu falo que nós judeus temos a contagem do tempo, então a gente para no Shabat, que é na sexta-feira à noite, e não trabalha no sábado, não faz nenhum trabalho, tem várias proibições. A gente tem algumas obrigações em relação às leis dietéticas alimentares, também de vestes, né? E orações que nós fazemos 3 vezes ao dia, não é? No nascer do sol, quando no sol a pique e depois no anoitecer, com uma astronomia própria, né? Que não é a astronomia, digamos, de todos, né? Universal, mas a gente tem algumas diferençazinhas no estabelecimento, por exemplo, no horário das orações, né? Então, esse anoitecer para a gente é quando? Né? Então, é quando o último raio de sol ainda alcança a copa das árvores, esse tipo de coisa, que é uma visão um tantinho, não muito, mas um tanto diferente da astronomia. Tem isso também no xiismo? Como é que vocês, como é que você passa o seu dia, a sua semana, com o seu tempo de descanso no Rio de Janeiro, claro? sim, essa pergunta é interessante porque quando você fala de um grupo, né, estamos falando dos xiitas, né, geralmente as pessoas tentam associar de que é um grupo estrangeiro, né, é um grupo diferente, talvez vinculado a algum país, né, a alguma centralização, e na verdade não é isso. Os xiitas, a comunidade muçulmana xiita, ela é multicultural, multiétnica, ela não está vinculada necessariamente ao país, tanto que a grande parte dos muçulmanos xiitas, geralmente se fala assim, a xiita é muçulmana, é Oriente Médio, né? Não. No geral, 20% do Oriente Médio é muçulmano, então não é uma maioria. Grande parte dos xiitas, por exemplo, eles estão na Ásia, não estão nem no Oriente Médio. Então, cada Estão no Irã, país, né? não, na Estão no Irã, verdade, né? Irã, que é uma grande população, o país com maioria, mas Paquistão você tem uma quantidade muito grande de muçulmanos xiitas, a Índia também, a gente tem uma quantidade muito grande de muçulmanos lá dentro. Mas a maior parte, 68, 70% dos muçulmanos xiitas, eles estão na Ásia, estão nem no Oriente Médio. E assim, cada país tem uma característica. Aqui no Brasil, como a gente vai falar, eu sou brasileiro, eu nasci no Rio de Janeiro, tenho o meu gosto, tenho o nosso lado carioca, né? Nós temos o nosso lado religioso, nós temos nossas obrigações religiosas, temos nossas orações, temos a nossa astronomia também, do calendário lunar, que nos orienta com relação às nossas festividades, com relação ao período de jejum, com relação à lembrança dos nossos antepassados, dos nossos líderes passados, que são nossos irmãos, descendentes de profetas, a gente sempre recorda isso. Então a gente tem essas obrigações nossas com relação à alimentação, a gente tem cuidados com a alimentação, né, que a gente tem você tem a carne que tem que ser abatida de forma adequada. No Islã, da mesma forma, a gente precisa se alimentar de uma forma mais saudável, que é a carne halal, e com o alimento halal no geral. São comidas que não ferem o nosso preceito religioso. Então, assim, que eu pergunto para as pessoas, tanto uma vez perguntaram assim, o que você gosta de comer, né? Qual é a comida típica de vocês? A comida típica da minha é um feijão, arroz, batata frita e um bife. Essa é a minha comida típica. Então, assim, se Mas você não perguntar pode ser de talvez... porco. Não Não, pode ser de porco. exatamente. Não pode ser aquela feijoada com aquelas peças de porco, tem que ser aquela feijoada vegana. Então, a gente se adapta à questão da religião com a questão nossa cultural também. Tá? A gente não cria um mundo paralelo. Tanto que a comunidade xiita no mundo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, é uma comunidade muito integrada com os demais. Não há uma segregação, a gente não vive separado, pelo contrário, a gente inclusive estimula que se haja esse contato, seja com outras religiões,
com outros nichos da sociedade, que haja isso. A gente não pode viver em guetos, algo separados, isolados. Isso não a gente estimula. Tanto que a gente fala que se falou muito tempo atrás sobre um crescente xiita, ou seja, dentro do Oriente Médio, a comunidade xiita tem crescido e, de certo modo, para o Ocidente, para as pessoas de outras religiões, às vezes isso tem surtido como um aspecto muito positivo, porque a gente tem uma afinidade, uma relação, seja a comunidade cristã ortodoxa, a comunidade judaica, muito mais próxima, a gente interage muito mais com isso e assim, a gente vai seguindo, e aqui a gente tem do nosso lado carioca, a gente tem irmãos no Nordeste, no Norte, no Sul, então tem suas particularidades, até culturais regionais brasileiras, que também não conflitam com a nossa religiosidade de maneira nenhuma. Agora, o dia de descanso de vocês é a sexta-feira, não é? Na verdade, a sexta-feira... Os países de maioria islâmica, eles geralmente, na sexta-feira, o comércio não abre para que as pessoas possam ir para as mesquitas, né? Então, sexta-feira seria o dia da Juma, né, da comunidade, o dia que a comunidade vai se encontrar para poder fazer as suas orações e poder interagir, né? Aquele momento de encontro da própria comunidade. Mas não é. Agora, eu vi um filme, teve um festival de cinema libanês, e eu vi um filme e me surpreendi com o filme, eu não lembro agora o nome, Carlos, mas um filme muito interessante de um cineasta libanês, em que ele mostra a vida no Líbano, né? E aí ele mostra uma característica que eu não conhecia, que era a autorização no xiismo de se casar mais de uma vez. Então toda a história lá passava, era um filme muito divertido, porque a história passava porque quem escolhia a próxima esposa era também a esposa mais velha, então tinha uma série de conflitos e tal, era uma coisa interessante, mas depois tivemos também uma palestra após o filme, né? Então eu não sabia, né? Eu achei que isso já tinha caído no X, mas não caiu, né? Você pode falar um pouquinho dessa visão do matrimônio no xismo e como é que é isso? Obviamente aqui no Brasil isso é proibido, então a gente não precisa perguntar se no Brasil isso acontece. Eu imagino que você vai dizer que não. Mas pensando em xiismo, como é que isso funciona? Assim, qual é o racional dessa coisa e onde se pratica essa cultura? Perfeito, ótima pergunta com relação à questão da poligamia, né? Se fala muito, né? Sempre associa isso aos muçulmanos, realmente existe um trecho ao Corão que fala sobre isso, mas as escolas de pensamento possuem algumas leituras distintas com relação a essa questão. Eu até hoje, da comunidade xiita, eu não conheço nenhuma pessoa lá fora que tenha mais de uma esposa, né? Não, são pessoas que seriam normais. Não, mas isso acontece, depende do país que permita isso, mas assim, a gente tem muito aqui pessoas da Ásia, pessoas ali da Pérsia, aqui América Latina, não é uma coisa comum dentro do nosso meio, tá? Eu tenho amigos que estão no Irã, e isso não é nem muito bem visto, a poligamia não é bem vista, de certo modo, com relação à sociedade, tá? Existem algumas leituras, tá? Porque tipo assim... É uma ocidentalização do xiismo, essa coisa da poligamia não ser bem vista? Não, acho que não. Não, é uma questão de leitura e contextualização no tempo, né? Porque assim, a gente está falando de um livro alcorânico de 1400 anos atrás, tá? Então, e existe uma frase completa com relação a isso, né? Você poder desposar 4, 3, 2 ou uma, mas desde que seja equitativo com todas elas. Então, a questão de ser equitativo, eu acho que se torna isso uma grande exceção, não uma regra. Porque você ser equitativo é algo muito difícil, é quase um dom divino isso. Então,
a gente não acha que isso você até mesmo com questão de seus filhos, às vezes você tem mais de um filho, talvez você pese um pouco na bronca com um, você não seja mais complacente com o outro, então isso não é uma coisa, é uma regra você ser equitativo, nem no nosso dia a dia, no nosso trabalho a gente consegue se equilibrar muito bem, a gente se esforça para isso, mas a gente não consegue. E você ser outra pessoa equitativa é uma responsabilidade ainda muito maior, é uma outra vida. Então, então a gente tem muito essa leitura de que o casamento é com uma pessoa, existem questões que foram faladas na época com relação a essa exceção. Existiam guerras, existiam pessoas viúvas, então a poligamia era uma coisa que se praticou muito para você não ter essas pessoas, essas mulheres desassistidas, né? Hoje, no contexto atual, você tem outras formas de ajudar essas pessoas sem necessariamente assumir todas as responsabilidades do ser equitativo. Ser equitativo não só financeiramente, mas no respeito, no amor, no carinho, na atenção. Entendi. Tá. Carlos, eu vou agora passar por uma. Eu vou poder ver a Karina? Ah, não, você não, você está no centro, né? No centro irmão? Eu não vou poder ver Sim, a sim, Karina nem sim. a Sara. Não, Sara não, deve ter dormido. não. Sara Sora já está dormindo. Eu vou ler, eu fiz uma pesquisa, uma pequena pesquisa para esse nosso bate-papo aqui, e eu vi o trabalho, a pesquisa do Felipe Freitas, que foi até, nós atuamos juntos no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o CNP, que era ligado à presidência da República, à presidência da República, quando ele estava lá. E aí eu achei assim, eu vou ler para você porque eu achei muito interessante. Nós vamos entrar agora na parte de islamofobia, né, da intolerância religiosa, mas não só religiosa, também no caso, né, do Islã, também uma intolerância étnico-racial voltada aí não tanto para os persas ou para os asiáticos, mas muito para os árabes, né? Então tem esse recortezinho. Então, tem uma frase muito legal do Zizek, que ele fala: não devemos jamais reduzir o outro a nosso inimigo, a portador de um conhecimento falso e assim por diante. Dentro dele ou dela sempre existe a totalidade do abismo impenetrável da outra pessoa. Então ele começa com essa citação que eu achei muito legal, mas eu vou ler aqui um trechinho, porque eu acho que isso é muito relevante agora para a gente entrar na questão da islamofobia, né? Que ela é maior do que o xiismo, mas especificamente eu vou falar, a gente vai tratar da questão do recorte dos xiitas, né? Então ele diz assim: os discursos sobre os muçulmanos proliferam nos meios de comunicação de massa ocidentais na contemporaneidade, ocupando espaço na mídia e ações de grupos ocupam espaço na mídia, mas com ações de grupos como o Daesh ou ISIS, né? Estado Islâmico, que a gente fala aqui, né? O Boko Haram, ou os eventos como a guerra na Síria e no Iraque. Ou seja, ele está dizendo que a mídia ela só mostra uma face, né? Quando ela fala sobre o islamismo, ela mostra essa face violenta, né? E aí não teceremos aí ele fala que ele não vai tecer considerações geopolíticas, e nós aqui também não. Em algum momento a gente vai falar disso, mas é só para contextualizar, não é o nosso papo, né? Mas eles indicam que os estudos já estão sendo conduzidos por pesquisadores e religiosos, né, que afirmam o desvio do Islã tradicional que os membros do autoproclamado Estado Islâmico praticam. Então ele diz assim: a mídia pega o Estado Islâmico, que é um grupo que o pesquisador considera um grupo desviado, que desvia do Islã, para representar, como representação maior do Islã, né? E aí ele vai falando que o que acontece é que algumas das discussões ficam fora do campo acadêmico, fora do campo, portanto, racional também, né? E elas vão tangenciando a questão da fé das pessoas,
sejam agressores ou agredidos, caracterizando os muçulmanos enquanto dignos de violência, seja física ou simbólica, né? E diz que essa caracterização oferece uma visão enviesada sobre a comunidade muçulmana que varia da manutenção da ignorância ao estímulo à violência contra os muçulmanos. Então ele diz, a islamofobia não se trata então de fenômeno recente, mas tem suas raízes em concepções antigas do pensamento, datando dos primeiros relatos de contato dos povos muçulmanos com os europeus no século VII, ou da maior produção de obras combativas ao Islã na diversidade religiosa, né? No século XI. Parece que o século XI foi um boom de obras islamofóbicas, né? Os muçulmanos se apresentam como um outro frente a um nós. Esse outro seria indesejável à cristandade e ao Ocidente, retendo o potencial de destruir aquilo que se conhece por mundo civilizado, como se dele não fizesse parte ou mesmo fosse um contraponto perverso. A postura mental islamofóbica é a mesma, segundo o professor Felipe Freitas, o pesquisador, desde a Idade Média Europeia, e se desconhecem muçulmanos que estariam aí, se desconhece, né, os muçulmanos, e eles são demonizados. Um pouco, quando eu li isso, eu lembrei do filme do Borat, que ele faz a mesma coisa com os estereótipos colocados nos judeus, né? E ele, com aquele humor sarcástico dele, vai vestido de demônio para dentro de uma igreja, né? Fala, eu sou judeu. Ele bota um rabo porque ele acha que tem que ir para lá. Então, isso é para falar da questão da islamofobia e desse conceito de civilização e modernidade contraposto ao conceito islâmico ou de uma civilização islâmica, né? Que, para mim, que estudei escola judaica, por exemplo, eu aprendi que a época de ouro, né, do judaísmo, lá naquele período da Idade Média e tal, foi quando nós estivemos sob o domínio muçulmano, né? E aí a gente aprende todas as grandes contribuições que a cultura muçulmana dá ao mundo. Mas eu aqui sou judia, não vou ficar falando disso, eu vou passar para você a palavra para saber um pouco como é que é isso, Carlos? Islamofobia, Ocidente, modernidade, civilização, como é que é o entendimento de um ativista como você sobre essas questões? Como você falou, sim, como você falou com relação ao recorte, né? De fato, hoje você busca na internet, você vê na mídia, né, essa associação do Islã com a violência. Esses grupos Boko Haram, Daesh, ISIS, outros grupos extremistas, né? De fato, é um recorte de um pequeno grupo. Se eu colocar aqui a relação dos grupos islâmicos de escolas de pensamento, eles representam 1% da nossa comunidade, tá? Eles são da comunidade, eles se dizem muçulmanos, como qualquer um pode se dizer qualquer coisa, mas entre dizer e de fato praticar o que a história nos mostrou do que era Islã, né? Porque a história mostra realmente lá atrás o que era o Islã. Então é um caminho muito distante. Então, infelizmente, de fato, a mídia só faz esses recortes. Então, há associação muito grande de que nós somos estrangeiros, nós somos agressivos e que nós não gostamos da modernidade, né? Na verdade, é uma grande mentira com relação a isso. Principalmente a questão da modernidade, porque a religião islâmica, ela leva muito a ciência a sério. É uma religião de ciência. Tanto que eu falo, eu sou engenheiro, eu falo que a religião, ela muitos sentidos, muitas questões que estão dentro dos livros sagrados são questões tecnológicas, de ciência, que a gente ainda não entendeu e a gente aos poucos estamos descobrindo. Então há uma... que trouxe alguns números arábicos e o astrolábio, né? Ou seja, Exato. A gente pode navegar e medir. As grandes navegações.
É, Não, esquecem exatamente. totalmente. Na verdade, há um grande movimento também que a gente vê de tentar sempre apagar a história, né? Existe a própria intolerância dentro da comunidade muçulmana com relação a esses grupos que eles tentam sempre apagar a história. Porque nesse contexto de islamofobia, o que eu falei para vocês, existe o anti-xiismo, né? O que é o anti-xiismo, né? É aquela toda propaganda contra os xiitas, denominados como fanáticos, denominados como extremistas, que é um grupo perigoso, associado geralmente ao Isso, Irã, que quer dominar o mundo. Então, isso no existe uma Brasil, grande. Sim, isso no Brasil ficou muito forte, só complementando o que você está falando, isso no Brasil ficou muito forte na época daqueles conflitos, né, do Shah Reza Pahlavi com o Ayatollah Khomeini, isso. e um representando a proximidade com o Ocidente e o outro um distanciamento e uma maior truculência e fanatização. E desde aquela época, no Brasil, surge então um termo islamofóbico específico, né, para os xiitas, que é a própria definição de xiita. Né? Então as pessoas falam, você agora não seja xiita, você é muito xiita, fazendo essa associação direta, né, de um fundamentalismo, uma intolerância com um grupo religioso. Né? Isso aconteceu no Brasil e a gente vê ainda muito por aí, hoje em dia até descolado do próprio xiismo, né? Porque se na Sim, época isso havia veio da qualquer época da oposição, Revolução. Isso veio da época da Revolução, foi uma grande propaganda contra a comunidade. Na verdade, isso teve um apoio grande do mundo árabe, porque o mundo árabe, formado por ditadores, temiam revoluções dentro de seus países. Porque, na verdade, quando a gente fala de movimento, né, revolucionário, cada país tem suas questões, não é, né, na pauta aqui, mas foi um movimento de um povo insatisfeito com o governo, o Black Lives Matter da época, contra uma situação de opressão, e isso assustou quem estava em volta. Então, esse pânico de você tirar um líder que estava oprimindo o seu povo, assustou aquele contexto ali de Oriente Médio. Então, existe até uma propaganda, o antixiismo, ele ganha força exatamente nisso, porque esses países ficam preocupados com esse grupo xiita que questiona poder. Na verdade, nós questionamos, a gente não deixa de falar de questões políticas, mas políticas não politicais, a gente fala de política assim, relacionamento entre uma comunidade e outra, isso não é política de bom relacionamento. Você saber que você ser um brasileiro e estar envolvido nas questões econômicas do país, você está envolvido com política. Então não tem como separar a sua vida, que a nossa religião é o nosso dia a dia, das questões políticas. Então isso assustou muito. Então essa política é o que questão do organiza a sociedade, né? Então, se você não discute política, organiza. Você falar que é um não ser precisa. apolítico é uma grande mentira. Então, a gente traz essa pauta e isso assustou muito. Então, o antichismo veio como uma forma também desses grupos, desses países que têm uma prática de intolerância muito grande contra as religiões, de frear essa comunidade que questionava o poder e se relacionava bem com outras religiões. Então, assim, a islamofobia, ela de fato, essa grande propaganda. Existe a questão do antiismo dentro do próprio Islã, né? No Islã existem essas questões de próprios muçulmanos sendo intolerantes com muçulmanos, que é isso, muçulmanos que são Isso fica claro conduz. na Síria, né? A gente vê isso muito Sim, forte na Síria. Esses conflitos entre. se cria uma rivalidade, né? Que isso é uma forma de você dividir o povo, para que haja uma acusação sobre o outro e isso você haja um distanciamento. Então, assim, aqui no Brasil a gente sofre bastante com relação a essa questão de próprios muçulmanos desconhecerem até os xiitas. Há uma negação, até inclusive, que nós somos muçulmanos, uma coisa que historicamente nunca se teve e hoje se cresce essa discussão, essa Aqui no pauta de que Brasil, eles. de sunitas em relação a xiitas, você Não estou diz. generalizando que todos os sunita É, faz isso, mas assim, existe sim extremismo, locais que extremismo pregam questionando. claramente, sim, que pregam claramente, distribuem livros em mesquitas falando que os xiitas não são muçulmanos, que eles são desvirtuados. Então existe isso. A gente, além da comunidade fora,
que desconhece, a gente tem a própria nossa comunidade muçulmana que tem alguns grupos que promovem esse sectarismo. Uma intrafobia. A gente tem também no judaísmo vários grupos, mas não é no sentido de negar o judaísmo em si, mas a prática judaica em si. Então, não, isso daí não é judeu e tal. Mas não, sim, a gente tem a mesma coisa. A gente tem a mesma coisa. Quando a gente reza em cima de um pedaço de terra, se fala que é invenção nossa, mas a gente fala, poxa, mas o profeta na época não tinha tapetinho pra gente rezar, ele rezava no chão mesmo, então a gente traz de volta. Então, vocês rezam na terra? Exatamente. A gente fala que é uma pedra, né? Mas na verdade é um barro, né? Compactado, que é um solo. Então a gente reza sobre a terra. A gente não reza sobre material artificial, nada disso. A gente reza sobre a terra. Não machuca o joelho, não? Não, é só na testa só. Não é macia. E nesse verão é bom que é a pedrinha geladinha, dá uma refresco e tudo. É uma argilazinha. Bota uma argila para fazer. Mas vocês fazem aquela flexão. Isso, exatamente. Aí a oração é a mesma, exatamente. Então a gente acaba você por dia? 5 vezes. Isso, tem horário específico? Vai conforme a astronomia, nascer do sol, a metade do dia, então é antes do pôr do sol e no final da noite. Então tem a ver com a questão do brilho. Nascer do sol para vocês? Então, o nascer do sol é quando você começa, um pouco antes de você começar a ver os primeiros raios de sol, aquela parte quando fica o vermelho ali no céu, você faz a sua oração. Após isso já é o nascer do sol. Então, assim, isso varia. No judaísmo é mais ou menos de 4 e pouco, mas a característica é quando você consegue visualizar um outro à sua frente, quando você consegue ver. Isso, né? sim. É igual, exatamente. Né? Eu estou tentando. Na verdade, tem muita coisa parecida. Isso é uma prova, isso é interessante. Quando eu vejo coisas que eu pratico que são muito idênticas, às vezes idênticas em outras religiões, isso fortalece a nossa fé, porque a gente fica, cara, a gente não está sozinho. A gente pode até fazer uma coisa diferente da criança, mas assim, existe um núcleo ali, existe uma fonte que provavelmente está nos unindo, sem dúvida. Entendi. Olha só, deixa eu te perguntar, tem muita gente falando aqui, tem uma pessoa que trouxe a questão de uma lei brasileira de terrorismo, e aí ele fala de um centro cultural islâmico carioca e diz que sofre processo da lei antiterrorismo criado no governo Dilma e sancionado no governo Temer, que acusam essa pessoa de ser simpatizante do Estado Islâmico. Então ele diz que ele sofre, que o Brasil tem essa lei antiterrorismo e que ele sofre isso, né? Então, considera aqui, imagino que ele não seja terrorista e está aqui informando a gente que ele sofre que não. Exatamente. Porque um fato interessante com relação ao terror, que as pessoas às vezes esquecem muito, é que as maiores vítimas de terrorismo no mundo são os próprios muçulmanos. A comunidade muçulmana sofre boa parte do terrorismo, né? Porque pouco se fala do que acontece na Nigéria. Quando o muçulmano é vítima desses atentados, você não tem a mídia dando um foco como um atentado europeu, por exemplo. Não falando que alguém tem um valor maior do que o outro, mas o foco é diferente quando acontece uma questão na Europa. Quando você teve agora o sequestro de vários meninos, foi alguns meses, 3 meses atrás, vários meninos na Nigéria, e você não viu isso na mídia, ninguém se preocupou, não falou muito isso, né? Até porque a África em si é totalmente esquecida pela sociedade. É verdade. Mas essa questão que ele traz, né, da lei antiterrorismo no Brasil, por um lado ela era necessária, né? A gente viu aí, teve várias discussões em relação a isso, mas por outro ele está dizendo aqui que há esse problema da islamofobia e de, enfim, injustiças que acontecem. Mas eu queria que você falasse agora também, porque a gente sabe, né, que tem um conflito muito forte
em alguns países ou vários países cristãos com o islamismo, com o muçulmanismo, e um conflito muito forte dos muçulmanos em relação aos cristãos, né? Então eu queria falar, não sei se você consegue nos jogar um pouco de luz nessa questão da cristofobia no mundo islâmico. Um pouquinho pra gente não, a gente pode falar sem dúvida. Eu acho que assim, eu posso falar pela minha comunidade, uma comunidade xiita, tá? Eu posso falar sobre eles com relação às relações com a cristandade no geral. Então, assim, a gente eu não vejo relatos, tanto que o Centro Cultural Imam Hussein, quando a gente idealizou, a própria comunidade idealizou, um dos principais focos foi exatamente trazer pessoas que não eram da religião para dentro do nosso espaço, para que a gente, não para converter esse pessoal, mas para poder conhecer, mostrar que não existe de respeito ou intolerância por ele estar acreditando em alguma outra coisa. Então essa questão da cristofobia, a história islâmica nos mostra que foram os cristãos que salvaram a nossa crença. Quando o profeta falou lá atrás que ele era um profeta, isso foi motivo de perseguição. Quem acreditou nele, se juntou, teve que fugir. E fugiu para um país cristão. Foi um rei cristão que nos salvou. Então seria uma grande... Então por isso que a gente fala, o xiita gosta muito da história, que a história mostra muita coisa. E desmonta muitas questões atuais, por exemplo, de como você vai forçar um cristão a se converter, você vai forçar, não existe isso na história. A gente não viu isso acontecer de você estar forçando. A história fala da época do profeta, que depois é uma outra questão, que as pessoas realmente usaram da religião a benefício próprio. Por isso que o muçulmano xiita é sempre perseguido. Há 1.400 anos que nós somos perseguidos, porque quando as pessoas tomaram o governo e começaram a fazer diferente, perseguindo o cristão, criando castas, falando que os árabes são melhores que os não árabes, a gente começou a questionar, nós começamos a ser perseguidos. Então essa questão da cristofobia, pela história islâmica, seria um ato de quase um pecado de um muçulmano, uma grande ingratidão por aqueles que nos receberam. Quem identificou que o profeta era um profeta foi um cristão. Quem chorou quando o neto do profeta foi morto por muçulmanos foi um cristão que reconheceu que era o neto do profeta e ele achou aquilo um absurdo. Como que muçulmanos mataram um parente do profeta? Então, com relação ao mundo, eu acho que há uma grande propaganda com relação a esse conflito. Eu acho que alimentam isso. Existem páginas aqui que a gente monitora que o foco principal é criar conflito entre muçulmanos e cristãos. O objetivo único é esse. Aí, você pega... Ótimo que você entrou nesse tema, porque eu queria, aí você já vai engatando, eu queria que você falasse mais da questão do Observatório Xiita de Direitos Humanos, né? Que você é um dos criadores, quanto tempo ele tem, e o que ele faz. Eu acompanhei essa sua construção. Então, você acabou de falar, né, que você monitora páginas e tal. Fala um pouquinho para a gente, Carlos, desse tratamento do observatório, por que ele foi criado, qual a necessidade dele e o que ele faz. Bom, perfeito. Com relação ao observatório, a gente teve a ideia exatamente a partir do momento triste da nossa história. Foi uma ocorrência cerca de, talvez 5 anos. Eu sou um pouco ruim com relação à data de tempo. O tempo passa muito rápido, às vezes eu me perco. Mas teve uma tragédia no Iraque. Camp Specher é uma região no Iraque onde você tinha uma escola de militares. E o que aconteceu nessa escola? Essa escola foi invadida por militantes do Daesh e lá eles renderam todos os alunos dessa escola. Eram 3.000 e poucos alunos. E eles começaram a separar. Quem era cristão podia ir embora, quem era sunita podia ir embora, quem é xiita ficava. Então, houve uma execução, cerca de 2.000 muçulmanos xiitas morreram executados pelo Daesh nesse dia. Então, a partir daí, se começou exatamente a se preocupar com o possível crescente de intolerância contra a comunidade xiita. Então, a gente pensou, aqui no Brasil, a gente, graças a Deus, não sofre violência, a gente não tem nada muito sério, mas a gente idealizou o observatório exatamente para que a gente pudesse frear
antes que as coisas se tornassem um massacre. A gente não quer que chegue a uma situação dessa. De forma preventiva, né? Exatamente. Então a gente acompanha páginas, a gente acompanha pessoas que têm uma promoção anti-xiita aqui no Brasil. E também essas questões de promoção de conflitos entre cristãos e muçulmanos. A gente tem mídias hoje conhecidas na internet que o objetivo principal é criar esse conceito de cristofobia, né, falar que a fonte disso está relacionada com o Islã e criar conflitos. Tanto que teve agora no Enem uma questão de uma menina, a princípio a gente está acompanhando, que é de ter sido o objeto escapulário dela, que é um símbolo religioso católico. A inspetora pediu para que retirasse o terço e o escapulário, que a prova era laica. Mas até agora a gente acompanhou os perfis que estavam associados a isso, a gente não viu o boletim de ocorrência, a gente tem questionamento se de fato isso aconteceu, porque a primeira notícia vinculada foi falar assim, isso aconteceu, mas se fosse um muçulmano, a muçulmana poderia entrar de hijab. Então você vê que há uma intenção por trás de querer criar conflito. Então o observatório é esse, a gente tem várias pessoas a nível Brasil que a gente recebe aqui no Brasil é muitas questões de mídia, a gente tem muito problema de tolerância com a comunidade xiita através das mídias, mas a gente tenta atuar... de ódio nas redes exatamente, sociais, né? A gente tem muita coisa que eu falo assim, é pequena, são pessoas que estão reproduzindo ecos. Esses pra gente, assim, claro, é muito ruim a gente ver isso, mas a gente tenta fazer uma política diferente do que a polícia faz, né? Porque eu entendo que a intolerância é quase uma droga. É viciante. Existe alguém que produz isso e as pessoas se viciam e reproduzem o discurso da intolerância. Então a gente entende que... Viciam em odiar, né? Que você está falando. Exatamente. É assim, porque a questão toda é de quem produz essa intolerância, quem está fabricando. É que nem a questão das drogas no Brasil. Eu fico pegando aqui cracudo, o que for, o usuário aqui de rua, pegando 10 gramas de cocaína, mas a gente não olha quem está produzindo as toneladas de cocaína. E é a mesma coisa da intolerância. A gente fica tratando de questões pontuais, mas quem estimulou essa pessoa a praticar? Quem estimulou essa pessoa a destruir um terreiro de santo, destruir uma igreja, pintar uma suástica no templo judaico, ou atacar, ou arrancar um hijab de uma muçulmana? Quem são essas pessoas que estão por trás, que estimularam essa pessoa a fazer isso? Essa é a grande questão que a gente tenta sempre acompanhar. É um trabalho importantíssimo, quero já te parabenizar aqui. E a gente já está indo para os minutinhos finais da nossa entrevista, passou muito rápido, né? Mas eu queria também que você falasse da revista Minarete. Eu lembro que até em um momento primeiro fala pra gente o que é Minarete, né? E eu até escrevi algo sobre o judaísmo. Sim, foi ótimo. Foi uma ótima experiência. A revista foi uma ideia da gente poder trazer questões não proselitistas, a gente não tem esse viés de proselitista, mas de mostrar um pouco nossa cultura, o que acontece no mundo islâmico, o que a gente pensa sobre questões de modernidade, por exemplo. Falar assim, o muçulmano é retrógrado. Não, o muçulmano gosta de tecnologia. Eu tenho grandes amigos que são físicos, que são engenheiros, são das ciências exatas e realmente identifica a ciência dentro do Islã. Então a gente usou a revista exatamente para que a gente pudesse ter mais uma voz, uma fonte de leitura e uma pesquisa, que a gente pudesse falar sobre nós, né? Porque às vezes eu me sentia um meio rato de laboratório, né? Você vinha acadêmicos pesquisando, conviviam com a gente, e depois eram especialistas em xiitas. Mas eu acho que a gente precisa ter a nossa voz. A mesma coisa, eu vou conviver com você alguns dias com a comunidade judaica e depois eu vou falar, não, eu sei tudo de judaísmo. Não, vai procurar de judaísmo, procura a Patrícia Tomasquim, que ela sabe, eu não sei nada. Então é por esse caminho. E a gente abriu espaço também para que as pessoas de outras religiões pudessem escrever na nossa revista para falar o que elas acreditam. Porque a gente acredita que isso é uma ponte para que as pessoas possam desfazer mal entendidos ou falsas interpretações, porque o que mais a gente vê é alguém falando da religião do outro, né? Você vê um pastor falando o que é o Islã, você fala, um muçulmano falando o que é cristianismo, mas espera, isso está errado. Eu acho que se você quer saber de uma coisa, às vezes aparece gente lá insatisfeita com a religião que segue e fala assim, Carlos, eu quero abraçar o Islã porque
eu não estou satisfeito com o cristianismo. Eu falo, então vamos fazer o seguinte, eu não posso te ensinar o cristianismo, ou você volta lá, tenta aprender de novo, tá? Agora, se é uma pessoa que está te fazendo mal coisa, você tem que resolver isso lá, você não vai trazer isso, né, uma satisfação para dentro da sua religião, você precisa entender o que é religião. Né? Deixa Exatamente. a treta lá. E separar pessoas de religião, porque se você tem mau caráter dentro do cristianismo, você vai ter mau caráter, pessoas mau caráter que usam a religião com um propósito ruim. Exatamente. Então, assim, a revista foi a ideia de que a gente pudesse também abrir esse canal para que o muçulmano conhecesse as outras religiões e pudesse entender. Porque a gente acredita que conhecimento é uma forma de combater a intolerância. Porque o fato de você desconhecer aquilo se torna um inimigo, né? Eu acho que o inimigo é porque você desconhece aquela pessoa, você não sabe sobre ela. Para o nosso minuto final, e isso é uma correria aqui. Então, eu quero falar o seguinte: o Contém Amor combate a intolerância, a indiferença e a desigualdade, estimula a solidariedade e o diálogo e promove os valores que garantem a cultura de paz, a liberdade e o cuidado com o meio ambiente através da comunicação, conteúdos e serviços gratuitos. Passem lá na nossa plataforma da Contém Amor, Amai-vos. Então eu queria, essa nossa live foi para a gente falar de todas essas coisas, falar do xiismo, falar da desigualdade, mas terminar com a esperança. E eu vou já agradecer você muito, muito por você ter aceitado o convite, desse papo maravilhoso, e falar que você fale muito rapidamente o que é a esperança para esse representante do xiismo no Rio de Janeiro e no Brasil. Eu acho que a esperança é a gente poder abrir nossos corações e olharmos as pessoas com respeito e tentarmos entender essas pessoas, entender o que elas acreditam, o que elas pensam. Mesmo que a gente não concorde, acho que a gente precisa entender o que se passa em cada um. Então, acho que a maior fonte de esperança para o mundo poder ser melhor é a gente poder se conhecer. Então, uma mídia dessa, internet hoje, ela pode ser muito bem usada, não só para fazer coisas no TikTok, mas acho que coisas construtivas de a gente ter esse contato, pessoas de religiões diferentes se conhecerem e estar se relacionando, ter amizade, tanto que a gente fez uma campanha uma vez, busque ser amigo de pessoas de outras religiões para você conhecer e entender, e aí se constrói de fato respeito. É isso aí. Muito obrigado. Assalamu alaikum. Shukran. Shalom. Tchau, axé. Um beijo grande para todos vocês. E uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Carlos, muitíssimo obrigado. Boa noite. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.